Bom dia, transformadas, a paz. Hoje eu quero ler aqui no livro de Jonas, no capítulo 1, no versículo 6 e 7. Aqui, antes desses versículos, né, vai contar a história de Jonas, que ele recebeu um chamado de Deus para pregar para uma determinada cidade, e ali ele fugiu, né, ele foi para outro lugar. E aqui no 6 vai dizer: E o capitão dirigiu-se a ele e indagou: Como consegues ficar dormindo numa hora dessas? Levanta-te agora mesmo e começa a clamar também ao teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós, para que não venhamos todos a perecer. E o 7, na parte A, vai dizer: Então os marinheiros chegaram a uma conclusão entre si. Vinde e lancemos sortes, para saber quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Eu achei interessante que, mesmo sendo pessoas que não serviam a Deus, mesmo sendo pessoas ímpias, eles conseguiram perceber que aquela situação, aquela tribulação não vinha de ordem natural, e sim de ordem espiritual. Então, muitas vezes a gente passa anos, tempos de nossa vida labutando, se desgastando com algumas situações, tentando remediar, apagando fogo, e quando na verdade não é uma situação de ordem natural, né? A gente precisa buscar ter esse discernimento se aquela situação ali é natural ou se é espiritual, né? Porque se é espiritual não adianta a gente ficar sempre apagando fogo, porque sempre vai se tornar uma situação repetitiva, até que pode levar até a morte, né? Aqui. Não venhamos todos a perecer, né? Então, às vezes, todo mundo que está ali ao redor daquela situação acaba perecendo de alguma maneira. Então, que a gente venha a ter os nossos olhos espirituais atentos, né? Como este homem tiveram, sempre abrir um leque de possibilidades e não ficar tentando resolver uma situação de um mesmo jeito, né? Eu sempre tenho comigo assim, se a gente está muito tempo tentando resolver a coisa de uma forma e não está dando certo, é porque tem que tentar de outro jeito, né? E é assim, às vezes a situação tem uma origem espiritual e combates espirituais devem ser lutados com armas espirituais, né? E não com armas naturais. Então essa é a minha palavra de hoje que eu queria deixar e tenha um ótimo fim de semana.